Bom dia! Vou, deixa eu aqui arrumar. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou, você tá me ouvindo? Sim, tá ótimo o som. A imagem, tudo. Eu tava me perguntando, gente, como é que eu vou entrar? Onde é que é? Ai, ai, mas deu certo. A nossa última, a gente teve até uns probleminhas técnicos, mas é, quando a gente mexe pela primeira vez é mais difícil, né? Assim, porque não sabe mesmo. Eu. Mas, mas que bom. A gente vai começando, né? Acredito que daqui a pouco o pessoal vai entrando também. Mas bom dia, maravilhosos e maravilhosas. Hoje nós temos o nosso Entre Filhos, né? Com uma participação muito especial. Eu vou deixar ela se apresentar, mas eu tenho certeza que esse momento foi um momento que o Senhor separou para nós, para que juntos a gente possa, sabe, crescer, trocar experiências, mas principalmente manifestar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e que eu tenho certeza que não é algo que só uma pessoa tem vivido ou não, mas é uma construção que o Pai ele tem feito em cada filho dele. E sem eu falar mais, né? Por favor, se apresente para nós, diga-nos quem você é, de onde você está falando, para o pessoal te conhecer. Bom dia, saudades infinitas primeiro de tu. Então, eu sou a Mariane, moro em Patrocínio, tô falando de Minas. E é isso. Eu queria te agradecer primeiramente por ter aceitado esse convite. Eu e a Mari, a gente não sabe, eu acredito que até você pensa assim, né? A gente não sabe nem se explicar como começou a nossa amizade, né? Mas a gente sabe que foi uma coisa muito de Deus e que Deus, assim, separou tudo aquilo que a gente viveu, porque aí são praticamente uns 5 anos, né? Que a gente sempre teve, de alguma forma, conectada e cresceu muito juntos. Nós temos crescido muito juntas. E, meu Deus, não tenho nem o que falar. Eu sempre digo isso para ela, que ela é um presente de Deus para minha vida e uma pessoa incrível. E quem conhece também sabe disso. E eu tenho certeza que o Senhor ele tem algo muito especial para transmitir através da vida dela aqui nessa manhã. E te agradeço demais pelo convite aceito, viu? Muito obrigada, sabe que eu te amo muito. E estou muito feliz mesmo por ter sido esse momento programado, né? Eu tenho certeza que nasceu primeiro no coração de Deus. Mas muito obrigada mesmo, viu? Te amo demais, 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 E demais. eu te amo muito, nossa Deus. A gente fica assim, sem palavras, né? Orando aos poucos para que o Senhor de fato use esse momento. Eu também tenho certeza que Ele preparou, porque a gente mesmo não para. Sim, pois é, até ontem, né? Quando a gente estava conversando, porque já faz um tempo, né, que eu já tinha feito convite para Mari, mas sempre acontecia alguma coisa, né? Então a gente sabe que quando é o momento é. E quando não é, não adianta, porque as coisas não fluem. Mas ontem, quando eu mandei mensagem para ela, gente, eu glorifico tanto a Deus. Eu estava até numa situação assim, meio que complicada, ó, pensando né, no que o Senhor direcionaria para o dia de hoje. A gente estava numa situação, eu estava com o meu pai e o meu esposo, né? A gente estava procurando atender ele, na verdade, porque ele tinha sofrido um acidente ontem. E aí, sabe, foi no momento assim que eu peguei e falei, meu Deus do céu, sabe? Mas a gente viu as mãos de Deus, porque ele tá bem, tá ótimo, não aconteceu nada. Mas aí pensando a respeito disso, de como o medo nos paralisa, né? Em algumas situações, você não consegue ter magnitude daquilo que Deus está construindo em você. E aí, conversando com a Mari, aí eu sabia que era o momento e mandei o convite para ela e ela aceitou. Então, eu sei que é hoje. Tinha que ser hoje e Deus, eu tenho certeza que já é, que Ele já fez, já tem algo preparado para os nossos corações. E essa é a nossa realidade, né? Eu acredito que para a Mari também, quando eu conversei com ela a respeito disso, da gente conversar sobre esse tema, porque
eu posso dizer que a gente compartilha muito a respeito disso, de como o medo nos trava, né? Nossa, demais. E demais, na verdade, assim, e como ele nos impede muitas vezes de avançar em coisas que não precisavam ser assim barreiras. Por quê? Porque o Senhor ele tem um propósito na vida de cada um. Ele nos chamou para viver algo intenso. Mas uma das primeiras coisas que o inimigo vai tentar fazer nas nossas vidas é nos bloquear, nos travar. E a forma que ele usa isso é através do medo. Você já sentiu bastante isso na sua vida, Mari? Todo dia. Eu acho que, de fato, é a maior forma que o inimigo tem de nos prender é de fato através do medo. Eu falo isso porque muitas vezes eu deixei de avançar justamente por sentir medo. Eu acabava recuando em coisas que talvez não fossem para eu recuar. E, meu Deus, se não fosse por Deus, se não fosse o perfeito amor dele se aperfeiçoando de fato no meu coração, eu não teria avançado em muitas áreas. Porque a gente fica de fato numa prisão que não tem nem palavras para o que a gente sente, o que trava na nossa vida através disso. Sim. E querendo ou não, né? É isso que você diz, assim, é uma prisão, literalmente. É como se você estivesse engaiolado, né? De uma forma que você vê aquilo que você sabe que está lá fora, né? Porque um passarinho, ele vê a realidade lá fora, mas ele não consegue sair daquilo que ele está. Ele não consegue usufruir, né? E o medo, ele faz isso com a gente. A partir do momento que a gente vive baseado por medo e sente esse medo, né? E hoje a gente vai falar, existem tantos medos, mas hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre esse medo de errar. A gente nunca avança, por quê? Porque esse medo, ele domina a gente, ele vai prendendo a gente até numa situação que você fica assim, sabe? Virou um robô. Você faz as coisas tudo mecânica e eu acredito que, não sei para ti, mas para mim, eu acho que uma das maiores coisas assim de enfrentamentos que eu tenho é essa questão da estabilidade. Quando você descobre que tem um caminho que você descobriu, vamos dizer, dá certo, e aí vem o Senhor e ele quer te levar para um outro nível, né? Ele quer te levar para viver umas outras coisas, outras profundidades. Mas aí você fala, meu Deus, mas aqui tá ótimo, aqui tá bom demais, aqui eu já descobri qual é o segredo, já tenho toda, sabe, a estratégia. E de repente, o Senhor coloca essas coisas na nossa vida, porque aí você sai de um lugar que você já conhece, já tem o domínio, e o Senhor vai te levar para um outro patamar. Mas como isso é difícil dentro da gente, né? É de fato aquele fechar os olhos e caminhar. A gente não sabe o que está na frente, mas ele sabe. E a gente fica com tanto medo, às vezes a gente trava e não vai. Mas quando a gente lembra que Jesus abriu o caminho para Pedro andar sobre as águas, a gente consegue ter essa firmeza de conseguir avançar. Porque é aquilo da estabilidade mesmo. Quando a gente tem, sabe onde a gente está pisando, é muito mais fácil, é muito mais simples. E a gente sempre vai ter medo de avançar mesmo. E é sabendo onde Jesus está, ouvindo a voz dele, a direção que a gente consegue avançar. Sim. E eu acho que isso é uma coisa, sabe, principal. Porque uma coisa que eu tenho meditado bastante, eu agora não vou lembrar, fiz até uma postagem recentemente, mas falando isso, se eu não me engano, acho que é em Tessalonicenses, não me lembro muito bem, mas depois eu procuro. Mas fala a respeito do caminho da sabedoria. E o caminho da sabedoria, quando a gente caminha pelo caminho da sabedoria, uma das coisas que lá fala, né, dos pontos, das orientações, é isso, você saber qual é a vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, gente, é incrível. Pode vir o vendaval que for, pode vir a situação que for, mas você tem uma firmeza no seu coração que você sabe que é como a Bíblia fala, são como os montes de Sião, sabe? Que eles permanecem em pé, sabe? Permanecem, eles não se alteram, eles não modificam. Por quê? Porque a base deles é aquilo que o Senhor diz. E uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e que eu nunca esqueço disso, sabe, Mari? É uma palavra relatando a história de Pedro mesmo, sabe? Que ele estava com outros pescadores e eles pescaram a noite toda.
E a Bíblia conta que quando eles saem da água, quando eles saem, né, daquele trabalho que eles tiveram, eles não pegaram nenhum peixe, nenhum peixe. E aí eles encontram Jesus, Jesus ministra para a multidão que ali estava, e depois Jesus ele pega e fala assim para Pedro: voltem e joguem a rede para o outro lado, para a direita. E aí Pedro fala assim: Senhor, mas a gente pescou a noite toda, a gente fez tudo que a gente tinha que fazer, a gente não pescou nada. E aí Jesus fala assim: vá, creia. E aí Pedro fala: Senhor, mesmo a gente tendo pescado, mesmo a gente tendo feito e não tendo pescado nada, pela sua palavra nós vamos. E a Bíblia conta que quando eles vão, eles têm uma pesca maravilhosa, as redes são cheias, tudo transborda. E aí o Senhor ministrou isso ao meu coração. Não adianta você ser perito em alguma coisa, você ser, sabe, experiente em alguma coisa, fazer uma coisa que é certo, mas sem uma palavra. Porque sem uma palavra, você não vai conseguir, sabe, alcançar aquilo que é para alcançar, porque você não está baseado em uma palavra. E até Tem muita gente que está assim, exatamente, é experiente, tem tudo, mas não tem essa palavra. E a gente, quando tem uma palavra, a gente tem essa firmeza de que as coisas não são, quer dizer, que as coisas não vão acontecer, elas já são, já é, sabe? Já está tudo feito. E isso eu marquei para mim que falando literalmente, sem uma palavra dele, não tem como. E eu acho que é exatamente o que você fala, sabe? Conhecer a vontade dele, saber disso para a gente conseguir ter essa firmeza. e chega a ser engraçado, porque mesmo quando a gente tem uma palavra, o nosso coração ainda fica temeroso, Duvidoso, às vezes, né? ainda fica instável em relação às situações, e aí que entra o papel do Espírito Santo. Onde o poder Exatamente. dele começa a se aperfeiçoar nas nossas fraquezas de fato. E a gente começa, mesmo que cambaleando, a gente começa a andar de fato em verdade. Começa a andar de fato em fé e a gente consegue prosseguir para o caminho que o Senhor tem nos dado. Isso é muito interessante. Sim, porque esse é o poder dele, né? A Bíblia fala que é ele quem convence a gente. Que nem aquilo que a gente quer fazer a gente consegue, mas mediante ele tem esse poder de convencimento. E, e eu não sei você, mas o que você acha? Você acha que o Espírito Santo ele consegue fazer isso? Destravar a gente para esses medos? Nu! Ai, como? Às vezes parece, sim, mesmo que você esteja resistente, as coisas vão te cercando de tal forma, vão, como é que eu posso dizer? Elas vão modificando tanto que ele simplesmente nos coloca na situação, coloca no meio, que você simplesmente caminha, você simplesmente já está lá. E é onde você já está caminhando em fé. Ele simplesmente transforma, te leva naquele ponto. Foi igual tem acontecido comigo. Eu sempre recuei diante de muitas situações, mas eu sempre pedi uma confirmação. Pai, se for da sua vontade, então isso e isso vai acontecer. Tanto faz de uma forma onde realmente não tem como você fugir. E é tudo que tem acontecido comigo. As coisas têm se transformado a tal ponto onde ele tem me empurrado. Não tem mais como falar não, não tem como recuar. Ele tem empurrado, tem levado. Isso acontece Sim. demais. Sim, sim. E isso reflete muito, né? Às vezes é uma coisa que eu tenho falado já bastante aqui, mas a respeito disso, de que Deus ele não vai te dar uma porção de fé, mas ele vai te dar momentos para que você exerça a fé. Não é uma porção de amor, mas é momentos que você consiga exercer amor para que isso seja gerado dentro de você. Então, as oportunidades, se você, às vezes a gente ora, né, Senhor, eu quero ser guiado por ti, eu quero fazer a tua vontade. Então, vai surgir momentos, vai surgir situações para que você seja gerado nisso, para que isso manifeste na sua vida, para que isso não seja uma coisa só falada, mas seja realmente vivida. Porque viver, né, em Atos vai falar a respeito disso, que nele nós vivemos, nós nos movimentamos e nós existimos. É, essa é a realidade, que nele a gente tem tudo, a gente é tudo.
Mas para a gente viver isso, além de ser uma escolha nossa, ela é uma escolha diária. É todos os dias você renunciar à sua vontade para viver a vontade dele. É todos os dias você alinhar, na verdade, né, o nosso propósito, alinhar realmente com aquilo que ele estabeleceu. E eu acho que o medo, para mim, Mari, o medo foi uma coisa muito assim, bloqueadora mesmo, de grande assim, trave, porque eu cresci ouvindo isso, eu cresci ouvindo a respeito disso. Você tem que ser exemplo, você tem que ser exemplo. A gente já conversou sobre isso. Essa é uma frase que eu odeio, eu não gosto mesmo. E a partir do momento que você cresce ouvindo isso, cresce, então você já fica, sabe, sendo levado a seguir um padrão perfeito. É a questão E quando da religiosidade, né? Que nós sim, fomos criados onde, de fato, a gente teve mais de Deus do que amor. sim, E isso acabou nos travando, prendendo em muitas questões, porque a gente deixou de avançar em várias situações por medo. Medo do que Deus ia fazer, medo do que os outros iriam falar através dessa religiosidade. Então a gente deixou, às vezes, de viver muitos sonhos que Deus tinha implantado até no nosso coração por causa disso, do que foi plantado nesse tempo de medo. Nesse tempo teve escravidão, no caso, né? sim, Aí entra aquela parte onde fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem que é o perfeito amor? Jesus. Quando a gente de fato conseguiu conhecer a vontade dele de fato, esse amor dele que nos arrebata essa graça, a gente conseguiu se desprender, a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu entender que as coisas não eram assustadoras. sim, exatamente. E assim, só que isso não foi uma coisa assim que eu falo assim que aconteceu de uma forma mágica. Não, foi um processo onde e eu já disse outras vezes, onde o Senhor, ele mesmo, sabe, esse amor que nos atrai, ele atraiu a gente a conhecer a ele, a descobrir quem ele é, para nos tirar dessa escravidão. E eu lembro de quantas vezes, sabe, eu não fazia alguma coisa por medo mesmo, assim, de não aceitar errar, de não aceitar que eu fosse imperfeita, de não aceitar, sabe, essa situação de que eu não estava no padrão ideal, não estava, sabe, atingindo algo que era o certo. E de muitas formas aconteceu isso que você acabou de dizer. A gente, eu, né, no caso, você também vivenciou isso, tenho certeza, mas a gente não vivenciou as coisas que Deus tinha de tão perfeito, de tão maravilhoso, exatamente por isso. Por você achar você insignificante ou errada demais, ou se você era certa demais, mas você não estava, sabe, vivendo realmente de uma forma mecânica, de uma forma escravizada. Mas o que realmente fez a diferença e o que tem feito é isso. E eu falo muito a respeito disso, é o nosso relacionamento e nossa intimidade com ele. Porque quanto mais a gente se relaciona com ele, quanto mais nós temos essa intimidade, a gente começa a descobrir quem nós somos nele e descobre que os nossos erros e os nossos acertos não mudam, não alteram o amor dele por nós de maneira nenhuma. E que mais que isso, que nos faz viver realmente entendendo que errar muitas vezes é necessário para a gente aprender. Porque é uma coisa que a gente às vezes não sabe, não entende, que o erro nos ensina mais do que os acertos. Porque quando você erra, você aprende. Isso a gente aprende também um pouco, né, estudando a questão da aprendizagem da criança. A gente aprende, por exemplo, na pedagogia, a valorizar o erro, por exemplo, porque o erro ele é necessário para a aprendizagem. Só que não é errar nos mesmos erros, mas é um erro que te, sabe, que te ensina. E minha mãe, ela me ensinou uma coisa, Mari, que eu nunca esqueço, que ela falava assim, Thali, existe a possibilidade de você aprender com seus próprios erros e existe a possibilidade também de você aprender com os erros dos outros, sabe? Então, são coisas que vão acontecendo que vão formando a gente e que se você estiver sempre baseado, gente, no medo, você pode ter certeza, você nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus preparou para você. Isso me fez lembrar de um sonho que eu tive.
que foi um dos sonhos mais fortes, assim, que mexeu muito comigo, que era onde eu vi uma cidade, ela era toda destruída, e nisso eu começava a correr com medo. Eu fugia e conseguia entrar em uma casa, essa casa era toda estranha, e de repente minha mente, ela se perguntava onde que estava Jesus. E nisso eu estava em busca de Jesus. E a todo instante eu via uma sombra atrás das minhas mãos, como se fossem as mãos de Jesus. Jesus a todo instante estava atrás de mim e eu não conseguia ver isso no sonho. Mas eu sentia. Eu via, só que mesmo assim eu continuava procurando. Onde que está Jesus? Até que em um determinado momento apareceu uma porta super grande e ela tava tudo escuro, só tinha água, 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 água. E eu indo procurando onde que está Jesus. Naquele instante, eu consegui sentir a presença dele, que foi o momento mais pavoroso do meu sonho, atrás de mim. E eu só ouvi a voz: anda. Então é incrível como uma voz pode mudar toda a situação. Naquele momento, eu tive certeza de onde era para eu caminhar e o que, que era para eu fazer. E foi onde eu parei minha busca por Jesus, porque eu tinha certeza onde ele estava. Então, Uau! muitas vezes o medo cessa da gente conseguir identificar a presença dele em nós, a presença dele em nossa vida. Isso é verdade. Tem até aquela música, não sei se você conhece, se eu não me engano, acho que é essa mesmo. Então vem, como prometestes, derrama o teu espírito. E o testemunho da construção dela, sabe? Eu acho incrível, porque foi justamente uma jovem, né, que ela teve uma revelação, um sonho. E aí, na verdade, ela conta no testemunho dela que era um sonho frequente, sabe, Mari? Um sonho assim não atormentava, mas que toda noite praticamente ela sonhava. Ela sonhava com um leão perseguindo ela, correndo atrás dela. E ela, apavorada de medo, ela fazia o que? Corria. Só que era uma coisa assim, incansavelmente, que ela sonhava assim frequentemente. E aí, uma certa noite, e olha só, por isso que eu falo a respeito que às vezes a gente precisa enfrentar os nossos medos para que eles possam realmente, sabe, serem dispersados na nossa vida. E ela contando que uma noite ela falou assim: não, se eu sonhar de novo esse sonho, eu não vou correr. Eu vou ficar parada, eu vou ver o que vai acontecer. Esse leão vai ter que me comer, alguma coisa vai acontecer, mas eu não vou fugir. E aí aconteceu que o quê? Que ela contando que naquela noite ela sonhou de novo no sonho. E quando o leão foi atrás dela, percorreu e foi atrás dela, ela não saiu do lugar. E o leão simplesmente abraçou ela. Ai, que coisa tremenda, sabe? Ai, já abraçou ela tão fortemente e sussurrou: por que você fugiu tanto de mim? Sabe? E aí aquilo lá foi tão impactante na vida dela, e ela percebeu que ela demorou tanto tempo fugindo de algo que ele tinha preparado para ela viver. Então, nossa vida é assim. E ela compõe essa música, né? Esse louvor. E aí ela canta naquela parte: o teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraça, me mostra. Agora eu já nem lembro a parte do final. Me cercas de quem tu és, alguma coisa assim. Mas o fato é, a gente às vezes está correndo de algo, está fugindo de algo que você precisa enfrentar para se libertar, sabe? Errar muitas vezes vai ser necessário e é importante, por isso que isso vai fazer sentido na sua vida, porque quando você enfrentar os seus medos, enfrentar isso, você vai ser liberto, você vai encontrar essa liberdade disso não te dominar mais. Ai, é incrível, né?
É incrível, eu sei, porque a gente partilha muito disso, dessas experiências, e, e eu sei que se eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer essas lives, eu tinha medo, porque a gente tem essa necessidade, tem não, né? Mas eu descobri que um dos meus maiores bloqueios era a necessidade de aprovação. Eu precisava ser aprovada pelas pessoas. Então, fazer isso, estar aqui conversando, abrindo o coração e etc., para mim era um grande desafio, mas por quê? Porque o medo de ser rejeitada, de não ser aprovada, sabe, queria dominar. E aí eu falei assim, não, se isso é um medo que eu tenho, se isso é um bloqueio, eu preciso enfrentar isso, porque isso não pode me dominar. Nada pode dominar a gente precisa ser dominado por ele, sabe? Pela presença dele, pelo amor dele, isso deve dominar a minha vida, não medo. Não medo. Thalita me fazendo de novo. E não só, Ai, né, mas eu, assim, que eu sempre tive muita dificuldade em lidar com as pessoas, lidar com o público. Isso sempre me apavorou. Eu acredito que em construções que foram feitas na nossa vida desde pequenos, com todas as desaprovações, nos prendeu há tanto tempo que hoje a gente conseguir ter essa liberdade, tá? verdade. Só Deus sabe como é grande e tantas coisas que a gente tem rompido, né? Até a exposição que eu tenho tido nos últimos tempos, só Deus sabe como é grande essa libertação. E eu tenho caminhado naquela palavra que foi para a liberdade que Cristo tem nos chamado. Amém. E é isso. É isso, porque para aquilo que isso eu falo com o coração aberto, sem medo de errar, e muito categórica para falar a respeito disso para você, que aquilo que Deus te chamou, né, o propósito que ele tem na sua vida, é diferente daquilo que ele tem na minha, mas são propósitos que se ligam no propósito principal, que é o propósito dele, que é o propósito, sabe, que ele tem, que é abençoar todas as famílias da terra. Algo que ele prometeu já lá para Abraão. E aquilo que ele te chamou para viver nele, aquilo que ele te chamou para ser nele, não é para ser retido, não é para ser, é para transbordar na vida das outras pessoas. Porque você sabe muito bem disso, né? Dessa questão de que aquilo que ele gerou em você não é para você, é para um reinado, é para um, sabe, para uma extensão muito, muito maior. E quando o Senhor ele tem algo assim, todas as coisas que acontecem vão te levar e vão nos levar a crer que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não dá conta, que Deus não tá, sabe? Que não é. Porque é uma coisa que você falou que eu acho muito forte, Mário, é a respeito disso, de que as vozes, né, que no seu sonho te faziam parar, que te faziam não saber que caminho tomar, elas foram cessadas, elas foram acabadas quando ele falou e você entendeu a voz dele. E na nossa vida é assim. Essas vozes, elas estão postas aí, as vozes dentro de nós também, elas gritam, porque Tiago também vai falar a respeito disso, que aonde estão as nossas maiores guerras? As nossas maiores guerras não estão fora de nós, elas estão aqui dentro. Aqui dentro é onde a gente tem as maiores batalhas. Paulo mesmo vai falar que aquilo que a gente quer fazer, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. A gente pratica o mal, sabe? Que a gente tanto luta para não fazer, mas é isso que a gente faz. E por isso, essa necessidade que nós temos dele, desse encontro real com ele, para que a gente não seja dominado por aquilo que é a natureza carnal. Mas aquilo que Deus ele tem para a sua vida e aquilo que tem acontecido é para isso, para destravar pessoas, para destravar mulheres, para destravar. E eu tenho certeza, sabe, de que isso que você tem vivido não é nem o mínimo daquilo que Deus preparou.
Não é nem o mínimo, não é nem o cheiro, sabe? Então, você compartilhando isso, falando, eu estava assim, travada, parada, mas olha só o que tem acontecido, tenho enfrentado isso também inspira a gente. E eu tenho certeza que vai inspirar muito mais, porque a sua trajetória, aquilo que você muitas vezes ouviu de não ser capaz, de não conseguir, né? Deus está mostrando que ele pega os incapazes, não é verdade? Que ele pega aqueles que não são para fazer ser. A Bíblia não fala isso, que ele pega os pequenos para confundir os grandes, pega os insensatos para confundir os sábios, e é isso que ele faz. Pensa no povo improvável, gente. Aqui está uma improvável. Mariana, Luz e Thalita aqui, improváveis, sabe? Pessoas que não tinham a mínima possibilidade de conhecer e desfrutar do amor de Deus. Mas ele tem feito, e não tem isso só pra gente. Você já ouviu muito não, né? Não Nossa, vai dar, não. nossa, nossa, acho que o que eu mais ouvi foi não. Às vezes a gente tá tão preso no que as pessoas colocam em nós, desde pequenos rótulos, de crescer, de fato, ouvir o não, desde sempre, que quando a gente ouve um sim, é quase assustador. E vem de novo a questão do medo, porque, tipo assim, você ouve, começa a ouvir sim, e você pensa, alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa vai dar certo. Verdade. Até você entender que Deus transformou sua vida de tal maneira que agora é sim, de verdade. Amém. Ele E essa é a promessa dele pra gente. que a gente tem que parar de temer até o sim. Isso é forte. Isso é forte. E isso é o que ele tem pra gente, né? A Bíblia fala que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não pensamentos de morte. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são os melhores possíveis. Por isso que a Bíblia fala que os caminhos dele são maiores e melhores que os nossos, como os pensamentos dele são maiores e melhores que os nossos. Só que isso que você falou é tão forte, Mari. A gente está tão acostumado a ouvir o não vai dar certo, que quando vem um sim, quando vem uma, né, uma oportunidade, meu Deus, você parece, não é de Deus. Acabou. Não Falo sempre tem algum. do meu relacionamento. Para quem conhece minha trajetória, provavelmente foram entre 4 e 5 anos esperando, crendo, não querendo ter nenhum tipo de envolvimento. Que quando as coisas no meu relacionamento começaram a desabrochar de uma forma tão grande, eu falei, vai dar errado. Vai dar errado, não tá certo, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Esse menino vai fazer a hora com a minha cara, vai acontecer alguma coisa, não vai dar certo. E Deus, dia após dia, tem provado que não. Que o amor dele é tão grande que ele pode sim passar através de outras pessoas, que ele pode sim mudar histórias, que ele pode sim colocar pessoas diferentes na nossa vida, que ele não quer as coisas para nos punir. Igual tantas vezes a gente foi acostumado a ouvir que, ai meu Deus, você errou ali atrás, agora você vai levar uma vida de punição. E o que eu mais tenho trabalhado é mostrar aos outros que não é esse Deus que eu tenho na minha vida, que não é um Deus que vai te punir porque alguém determinou que tá errado, porque pecador todo mundo é. Se não fosse Jesus em nós, a gente não ia ser nada. Então, não é um Deus de punição. Não é um Deus que quer a nossa caveira. Não é um Deus que quer só não na nossa vida, que quer te ensinar através do castigo, através da dor, não. É um Deus que vai te ensinar através do amor. Eu tenho problemas alimentares. Dentre eles, eu tive muito problema com a bulimia. E o meu maior medo era que Deus parasse de abençoar o meu caminho por causa desse problema meu com a bulimia. E ele falou que não. Tudo que ele tem inspirado em mim é que ele quer me ensinar através do amor.
Ele quer aperfeiçoar o poder dele. Mas é continuar me incentivando aí e saber que eu não preciso ter esse tipo de problema na minha vida. Exatamente. Porque uma coisa que ele faz e nas nossas vidas é ter realmente fazer com que a gente seja pleno em tudo, na verdade. Porque não é, vamos dizer assim, pensa que Jesus, né? Ele é pleno, pleno em tudo. E ele habita onde? Ele habita em nós. Assim como nós, é uma coisa até meio, né? A gente habita nele, mas ao mesmo tempo ele habita em nós. E quando isso é uma verdade dentro da gente, a gente sabe que todos os processos da nossa vida, eles vão sendo totalmente assim. Pensa num caminho, e eu tenho uma palavra que eu gosto muito, mas pensa num caminho onde tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Só que o Senhor, quando a gente começa a caminhar no Senhor, o caminho pode até ser assim, mas o Senhor faz a gente caminhar no caminho plano, sabe? Que não tem alteração de nada. E isso é uma construção que a gente acontece na nossa vida por meio dele, onde não é que o caminho deixou de ser ter altos e baixos, ter altos e baixos, mas você deixou de sentir o alto e baixo, o alto e baixo. Você vai caminhar num caminho, sabe, totalmente plano, totalmente assim, sabe, que não tem mais essas dificuldades, você não vê. E eu acho que isso que você fala, Mari, é muito isso, sabe? E quando a gente começa a desfrutar desse amor, você não está se importando. Na verdade, é uma coisa assim que você não consegue nem olhar para o pecado, você não consegue nem olhar para as coisas ruins, porque seus olhos estão tão fixos nele, você só consegue, sabe, olhar tanto para ele que essas coisas não te afetam mais. E naturalmente elas vão desaparecendo. E eu vou te contar um negócio. Quando eu era criança assim, uns já adolescente, pré-adolescente, eu nunca esqueço disso. Eu tinha muita dificuldade, eu estava até conversando esses dias com a minha família, eu tinha muitas dificuldades que eu, pela convivência ali com umas certas, com uma vivência que eu estava tendo, eu comecei a falar muito palavrão. E falava palavrão rodado, lembrava disso, sabe? Uma coisa assim simples, mas para vocês verem como Deus ele vai trabalhando. Claro que ele trabalha nas coisas simples, trabalha em coisa muito maior. Mas para mim, naquela época, aquelas palavras estavam sendo muito assim, eram palavras muito negativas. Eram palavras que me estavam me fazendo mal. E eu chegava assim, eu orava, Senhor, eu não quero mais que a minha boca flua isso, porque a tua palavra diz que uma fonte boa, ela jorra palavras boas. Só que aquilo para mim tava fazendo mal. Não tô falando que quem fala, não, tô falando que para mim tava fazendo mal. Para mim aquilo tava fazendo mal. E aí, só que de repente eu parei de orar a respeito daquilo e tudo mais. E aí eu percebi uma coisa: quanto mais eu me relacionava com o Senhor, quanto mais eu deixava que Ele penetrasse em mim, mais a vontade de fazer coisas que realmente não faziam bem para mim eram, sabe, desfeitas, eram aniquiladas sem que eu, tipo, me esforçasse para fazer aquilo. Sem que eu me esforçasse para ser uma pessoa, sem que eu me esforçasse para vencer alguma coisa. Parece que Isso acontecia de forma... depois elas começam a mudar. Você simplesmente não quer. Simplesmente chega sem. Exatamente. Tem gente que às vezes não entende. Tipo, tem gente que não entende muita coisa nisso, tá, gente? Mas é porque, de fato, essas coisas param de ter uma necessidade na vida da gente, param de ter um foco. A gente simplesmente começa a deixar. É natural, chega a ser natural. Sim, e para mim aquilo, sabe, foi tão impactante porque quando as pessoas, por exemplo, e as pessoas se abismavam, porque na escola mesmo acho que tem colegas até hoje que me conhecem, mas eles me chamavam da menina da misericórdia. Porque toda vez, assim, quando eu queria falar alguma coisa, aí alguém falava misericórdia, misericórdia. E aí eu passei a ser conhecida a menina da misericórdia. Meus professores me chamavam da menina da misericórdia. Mas não era, é porque aquilo não fazia sentido para mim mais. E eu lembro, assim, que isso era tão, assim, contraditório para aquele ambiente que eu tava, que as pessoas me faziam, como é que se fala? Tentavam me provar para fazer aquilo, sabe? Para viver aquilo, para, sabe?
Então, mas a mim não era uma questão de fazer ou não fazer, não me importava. É isso que você falou, não fazia sentido mais. E na nossa vida, assim, teve outros processos de outras coisas muito, muito assim, intensas, sabe? De coisas assim que eu fui vivenciando, e eu tenho certeza que isso que você mesmo contou agora, né? E outras situações que se não fosse um trabalhar do Senhor, para que realmente isso saísse da nossa vida, saísse, sabe, de uma forma natural, não fosse com uma forma impositiva, porque eu não sei você, Mário, mas, por exemplo, no meu caso, sempre quando eu tentava mudar alguma coisa em mim, eu geralmente levava para o esforço próprio. E aí eu pegava assim, sabe? Você vai ficar uma semana sem fazer isso, sem fazer aquilo. E aí, quando eu não conseguia fazer aquilo, que eu caía no segundo dia, no terceiro dia, eu me sentia mal pra caramba. Sabe? Vinha todo aquele peso de julgo, de autoacusação. Você não consegue, você não vai. E aquilo acabava comigo. Você já passou por isso daí? Nossa, nossa, tô quase todo dia. Pois é. E não é, é Eu aquilo. acredito que, mesmo que a gente às vezes, tenha vencido algumas etapas na questão da religiosidade, ainda ficam resquícios de tudo que nós fomos ensinados. E, infelizmente, esse peso da culpa ainda é algo que tem. Eu falo assim, até em relação ao jejum. Eu já libertei minha cabeça, minha mente, de que se eu quebrar um jejum, eu não vou estar de tudo errado. Mas ainda assim fica o resquício de, poxa, errei de novo. Poxa, fiz errado de novo. E não é assim que funciona, né? Tudo Não. é baseado na misericórdia. Tudo é baseado na dependência do Espírito. Até Exatamente. Exatamente. E é o que eu falo bastante, sabe? Porque a gente foi ensinado, por exemplo, o jejum, a gente foi ensinado muito, né? Que para a gente receber alguma coisa, a gente precisava jejuar, precisava fazer uma série de rituais. era quase uma E bar... de repente, exatamente. E aí, só que o Senhor, ele mostra, né? Quando a gente vai lendo a palavra e tudo mais, a gente percebe que o jejum não é para você barganhar com o Senhor, não é para fazer essa, eu te dou isso e você me dá isso. Ao contrário, ele é para modificar a nossa carne, né? Para deixar a nossa carne sem, sabe? Para vencer esses desejos, na verdade. Não é nem para receber, porque pensa. ainda. Chega a ser engraçado porque até hoje eu ainda tenho alguns tipos de pensamento. Tipo, poxa Deus, você tá me dando isso e aquilo e eu mal tô orando. Gente, você sente o filho sem vergonha. Mas é engraçado porque Sim, Deus quer justamente provar, nos mostrar que não é porque a gente está fazendo alguma coisa que ele nos vai nos colocar no caminho que ele quer. É justamente pelo contrário, porque ele é pai. exatamente. Não é porque eu estou fazendo alguma coisa boa, não é porque eu estou me esforçando para ganhar aquilo. Então, às vezes, bem quando você realmente não está orando, não está jejuando, ele ainda assim vai querer aperfeiçoar alguma coisa, vai querer te dar alguma coisa para te mostrar, Mari, não é o que você está fazendo. Mari, não é porque você está orando não sei quantas horas. Mari, não é porque você está jejuando, mas é porque eu te amo. É porque eu sou seu papai. Exatamente. Você. Sim. E isso é até ilógico, né? As pessoas não aceitam. Nossa, mas o que você precisa fazer para estar aí, receber isso, viver isso? Não, é ele. E eu acho não, tenho certeza que é justamente isso, porque tudo aquilo que você faz, e eu tenho falado muito isso, eu converso com o Thiago, meu esposo, eu falo a respeito disso. Tudo aquilo que você constrói com suas próprias mãos, você vai ter que sustentar. E Você vai uma ter hora que ou outra sustentar. derrubam. Hã? Uma hora Não ou outra entendi. essas coisas se derrubam. Exatamente. Exatamente. Tudo aquilo que você faz com suas próprias mãos, sabe? Só que tudo aquilo que você constrói nele, tudo aquilo que você permite que ele construa em você,
aí esquece. É um caminho sem volta, sem volta. Porque se eu perguntar para você, desiste de Jesus, desiste de Deus, desiste de caminhar, as coisas não vão, sabe? A tua resposta, eu tenho certeza que vai ser uma só. Mas não é impositivo isso. Não é que alguém está te forçando. É que você já descobriu a fonte. Quem descobre a fonte, esquece. E para não deixar nunca assim no coração das pessoas como se fosse porque estamos ganhando alguma coisa. Que você não quer mudar de caminho porque você está ganhando, você está prosperando, não. Mas é porque eu já passei por momentos onde eu tive sozinha de tudo e eu tenho certeza quem foi a minha companhia. Eu tenho certeza onde eu consegui ser forjada. Então, é muito mais do que as coisas que nós discutimos, é muito mais do que as coisas que nós temos vivenciado, mas é um caminho que a gente construiu ao longo do tempo. É um caminho que a gente construiu através do amor, de sentir esse amor, de receber esse amor. É isso mesmo. E por isso que a gente fala, né? A gente tirou esse momento para falar isso sobre viver sem medo de errar. Se o medo for algo que está presente, se é algo que está presente, você sabe, está vendo que isso está te impedindo de viver plenamente aquilo que o Senhor tem na sua vida, se desafie, sabe? Permita que você erre, entendendo que aquilo te ensinou alguma coisa e vai avante. Vão vir outras oportunidades que vão te fazer a ir em níveis mais profundos, principalmente nele. Só que para esses níveis você vai ter que realmente se despir, de fazer como até mesmo eu acredito que várias pessoas conhecem aquela história de Naamã, de tirar o orgulho, putz, errei, tô falhando, mas eu não sou isso. Eu sou aquilo que ele pensa de mim, eu sou aquilo que ele já falou sobre mim. Esses meus erros não estão me definindo, não sou isso. E avançar. Hoje eu tô fazendo coisas até bestas, sabe? Que eu tinha muito coisinha assim, até mesmo de escrever as coisas erradas. E nas minhas publicações mesmo, às vezes eu tô colocando até nos stories palavras erradas. Ah, mas é por quê? É exatamente para isso. Porque se eu tenho essa questão, nada pode me dominar, sabe? Ah, eu tô com medo. É enfrentar. E o Você vai erro ter que enfrentar. é levar a persistência, não a desistência. Exato. Putz, acabou. Não precisava mais ouvir mais nada. Você já disse a coisa. Ó, quem já. Ó, é exatamente isso. O erro te leva à persistência, não à desistência. E isso faz sentido. Porque se você sabe que na nossa vida a gente vai ter esse caminho, onde você vai ser desafiado a muitas vezes falhar, errar, a gente precisa utilizar o erro não como uma areia movediça que vai te levar para baixo, não, mas como um combustível que vai te fazer voar. E isso é diferente, você transformar o erro em energia, né? Para você avançar, para você caminhar além. E quando você traça quem você é, a sua própria identidade em Cristo, sabendo quem você é nele, de fato você vai conseguir ter isso não como uma desistência, porque você vai saber, poxa, mas eu sou assim. Então você começa a persistir em quem você sabe que você é, em quem você sabe que você quer ser. Então, isso começa a ser anulado da sua vida. Vai acontecer, claro, a gente vive errando. Vai viver Sim, errando. Mas a partir do momento que você traça, você decide saber quem você é, você começa a conhecer quem você é nele, você começa a deixar isso para trás. Você sabe, poxa, não vou desistir mesmo porque eu sei quem eu sou, vou começar aí. Eu vou. Até que aquilo se torne de fato a verdade. Aquilo se firme totalmente. eu falo por mim. Essa semana mesmo, eu achei engraçado. Eu pensei em desistir de algumas coisas. Eu tava assim, não faço mais isso. Que às vezes o cérebro, né, a mente assim vai falando, não faço mais isso. Eu não vou, sabe? Porque aí de repente vem o Espírito Santo mesmo.
olha só o que isso está fazendo com você, olha só o bloqueio, olha só te travando dessa forma. Você vai deixar se dominar por isso? Aí eu, não. Se eu tô pensando isso, é agora que eu vou fazer mais. Eu vou triplicar o que eu tô fazendo, sabe? Mas é exatamente assim. Por quê? E aí eu pergunto para você também, para a gente falar a respeito disso, acho que para encerrando, infelizmente passa muito rápido, tá? Já está quase acabando nossos minutos. Mas essa construção, quem gera em nós é Ele. E é através daquilo que Paulo também vai falando sobre a metanoia, uma mudança de mentalidade que é todos os dias, gente. Todos os dias você vai ser levado a desistir. Todos os dias você vai ser levado a parar. Todos os dias a sua mente, dentro de você, as vozes que não estão alinhadas vão fazer isso, vão mostrar para você as dificuldades, os problemas. E você não vai querer enfrentar o problema, não vai querer enfrentar a dificuldade. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, quando a gente é direcionado por ele, ele começa realmente a dominar, a fazer essas mudanças na nossa mente, a gente vai para cima, a gente, sabe, enfrenta isso para que isso não nos domine. Porque existe assim, existe um nível onde os problemas estão aqui e você está aqui embaixo dele. Quando você começa a ser direcionado pelo Senhor e você vai vendo essas possibilidades, você começa a dominar sobre o problema. Por quê? Porque quem é maior? O nosso Deus é o problema? Óbvio, não vou nem falar. O Senhor. O Senhor está acima dos problemas, então ele também vai te fazer reinar sobre isso para que você realmente encontre como resolver, como realmente, sabe, ultrapassar aquilo para que isso não venha te dominar, para que isso não esteja, você não esteja embaixo do problema, mas que você esteja sobre o problema, para que você, sabe, avance, para que você domine, para que você reine. Isso ele tem para nós. E eu queria, Mari, pode falar e eu E o vou. mais importante é sempre lembrar que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E a Sim, liberdade inclui isso. Tem um versículo que fala que nós não temos mais o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. exatamente. Exatamente. E você disse muito, né, que nossa identidade, né, você descobrir qual é a sua identidade nele e descobrir, né, quem ele é em você, quem ele é em nós. E uma pergunta que eu faço para você, que eu acredito que todo mundo também quer saber, quem assistir, está assistindo agora, quem vai assistir depois, para você, qual é o segredo? Como a gente descobre a nossa identidade? Qual é o caminho? O que você deixa de recado para quem está aí? O principal é conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Então, o que eu mais vivenciei nos anos que eu tive, eu acredito que eu tive 4 anos de um vão, vamos dizer assim. E eu não me arrependo dos anos que eu tive, mas foram anos em que de fato eu consegui conhecer um pouco de Jesus mais. Foram anos a qual eu resolvi me trancar no quarto e saber quem que eu era, porque a minha vida não estava fazendo sentido. A minha vida parece que passaram anos e era como se eu estivesse dando voltas. Então eu resolvi saber quem que eu sou, Deus. Quem que eu sou? E esses foram os anos onde eu passei orando, onde eu passei adorando e querendo conhecer não só eu, mas ele. Para me entender por que várias pessoas estavam seguindo esse caminho. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter algum atrativo. Então foram os momentos onde eu posso virar para alguém e convidar a provar do que eu provei. Incrível. Glória a Deus. E acho que com isso dá pra gente encerrar. E uma coisa, isso daí é restritivo para alguém? Você? É só para algumas pessoas viverem, mana? De forma alguma. Isso para todo mundo. E Porque o diabo muitas pessoas. travar para que a gente não viva, para que a gente tenha o Deus mal, para que a gente tenha o Deus que está destruindo o mundo. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Ele não quer que a gente tenha acesso ao Deus de amor, ao Deus Pai, e é Jesus que está com você como seu melhor amigo todos os dias. Ele quer de fato que você tenha aquela visão da brutalidade.
Então, isso não é só para alguns. Isso é para quem quer experimentar desse novo. Isso é para todo mundo. Exato. Muitas pessoas, e assim, às vezes até que vêm conversar comigo, elas falam isso. Eu não nasci para viver isso. Eu não é para mim. Isso é impossível. E aí eu falo, a fonte está acessível a todos. A fonte está acessível a todos. O problema é que Só que, muitas das vezes a religião recosturou o véu que foi rasgado. E isso fez com que todo mundo tivesse uma visão totalmente distorcida de quem que é Deus, que você tem que ser totalmente perfeito para você conseguir falar com ele. E isso não é uma verdade. Deus quer as pessoas imperfeitas. e ele quando veio, ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu vim para aqueles que precisam. Só que, e muitas pessoas estão assim. Só que uma coisa que eu acho diferente é que, se você sabe que existe uma fonte, você quer conhecer essa fonte, você não, a fonte não vem até você. Apesar que nós sabemos que Cristo ele sempre nos alcança. Mas a forma como a fonte nos atrai nos faz ir até a fonte, descobrir e desfrutar da profundidade dela, daquilo que ela tem. Então, isso que você fala sobre o querer, essa é uma das chaves. Você quer, então isso já é seu, você já tem acesso. Então, é você entrar, mergulhar e desfrutar. Isso não é só para alguns, é para todos nós. O relacionamento, a intimidade, isso que a Mari ela vai falando, é uma das coisas que a gente mais incentiva aqui. Por quê? Porque muito mais do que você ouvir a mim, ouvir a ela, ouvir outras pessoas, você vai descobrir que ouvir a ele e desfrutar daquilo que ele fala é muito maior e muito melhor. Muito. Não supera nada. Quando o Senhor te dá a direção e você, nossa, estou fazendo porque ele me direcionou, acabou, sabe? E, e é isso. A gente só tem um minuto. Eu vou deixar você se despedir do pessoal, se despedir das pessoas aqui, mas eu também vou falar rapidamente que eu agradeço você ter aceitado, por ter, sabe, ter tirado esse momento para estar com a gente, para compartilhar essas experiências e edificar também o nosso coração. E obrigada mesmo, sabe que eu te amo muito, 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 muito. E você é uma preciosidade. E eu declaro sobre a sua vida aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram. Só tem 27 segundos. Deus, meu coração do homem, Deus já preparou e já revelou por meio do Espírito. Você tem 20 segundos para se despedir. Eu agradeço muito pelo convite, que amanhã de vocês e o dia seja totalmente abençoado. Perfeita, né, gente? Um beijo para todos. Vocês são maravilhosos e maravilhosas. Lembre-se disso. A fonte está